Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Desta vez com este macaquinho lindo, que será o primeiro amigurumi da nossa coleção Safari. Vou ensinar passo a passo como fazer este macaco de crochê e verão que com uma receita simples e fácil podemos produzir um lindo macaquinho que pode servir como um brinquedo ou até mesmo como um item para compor decoração, como porta-maternidade, móveis de berço, etc. E se ele for produzido com o material que está na descrição desse vídeo, ele deve ficar com o tamanho aproximado deste aqui, que mede 17 centímetros em pé e 12 centímetros sentado. Então já prepara o seu material e vamos para a nossa aula. Vamos dar início então pela área dos olhos do nosso macaquinho. Esta parte mais clara do rostinho dele é onde ficarão os olhos. Então, com o fio da cor mais clara, iremos fazer um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vou prender aqui meu fio no anel e agora vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar então o nosso anel. Nós vamos fechar, mas não vamos puxar muito forte para que ele fique ali ainda um vãozinho no centro do nosso anel, porque depois iremos utilizar para colocar os olhos de segurança. Então é bom que não fique muito apertado. Vamos então para a nossa segunda carreira, que será de um aumento em cada um dos pontos da carreira anterior. Então serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Sempre 2 pontos baixos juntos. Eu já prendo aqui esse fio, que ficou lá do anel, mas eu vou prender ele só com um pontinho, para que ele possa depois abrir quando eu colocar o olhinho. Se eu colocar ali o fio arrematado muito, em muitos pontos atrás, depois eu não consigo abrir essa parte aqui do olho, para o olho, né. Então é só seguir com 2 pontos baixos em cada um dos pontos, até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. Prontinho. Ficou assim, dessa forma, e dá para notar ali que tem um furo no centro do nosso anel. Para finalizar essa parte, vamos fazer um ponto baixíssimo. E aqui não precisa deixar fio longo para a costura. Nós vamos fazer outra parte como essa, e aí sim, a segunda parte, a gente não vai cortar o fio e vai seguir para emendar as 2 peças juntas. Então aqui temos a primeira parte da região dos olhos do nosso macaquinho. Vamos então fazer outra parte igual a essa, repetir os mesmos passos, vai mudar somente no final. Então vamos prender aqui o fio e fazer 6 pontos baixos dentro do nosso anel. Vamos fechar então o anel da mesma forma que a gente fez no outro, deixando ali um furo no meio. Vou colocar aqui o marcador. Então vamos para a segunda carreira, que será somente de aumentos. 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior. Então serão aumentos por toda a volta, totalizando 12 pontos. Novamente vou prender aqui o fio só com 2 pontinhos e depois sigo com os meus pontos baixos normalmente, até o final da carreira. Sempre 2 pontos baixos juntos em cada um dos pontos. E aqui então está finalizada a segunda carreira, e agora sim que vai mudar, pois teremos que juntar as 2 partes. Vou tirar então aqui antes o meu fio marcador.
E agora nós vamos fazer um ponto baixíssimo, porém a gente não vai cortar o fio, a gente vai dar continuidade agora, juntando com a primeira parte que a gente já fez. Vamos unir então essas duas partes com ponto baixíssimo. Vou inserir aqui, bem aonde eu finalizei a carreira, vou laçar o fio, arrematando com ponto baixíssimo. E agora nós vamos seguir com um ponto baixo e um aumento em torno de ambas as partes, iniciando aqui com esta primeira. Fiz o meu primeiro ponto baixo, agora eu fiz um aumento, e aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, eu vou colocar o meu fio marcador. E agora vamos seguir então com um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Chegando aqui no final dessa primeira parte, nós vamos fazer aqui o último ponto do aumento com um ponto baixíssimo, tá? Só para que ele fique bem junto da outra parte. E vamos iniciar também ali com um ponto baixíssimo na a outra parte ali da nossa área dos olhos. E agora segue com um ponto baixo e um aumento até o final lá da carreira. Cheguei então aqui no final, e o último ponto será um ponto baixíssimo. E agora sim a gente vai puxar o fio e vamos deixar ele um fio longo aqui para a costura depois. Vamos deixar bem longo, porque tem que fazer todo o contorno dessas partes aqui no rostinho depois do macaquinho. E agora é só puxar aqui o fio. Estes fios que ficaram aqui atrás, a gente pode cortar um pedaço deles para não ficar tão comprido e não atrapalhar depois na costura. Então aqui esta parte está prontinha. Ficou nesse formato. E vamos então para a produção da cabecinha do nosso macaquinho. Vamos dar início também com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vou laçar aqui o meu fio, prender com um ponto e agora vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar então aqui o nosso anel e agora sim a gente pode apertar bem, ó, para deixar bem fechadinho. E vamos seguir então para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Já fiz aqui meu primeiro aumento e vou voltar aqui no primeiro pontinho, só para colocar então aqui o marcador de pontos. E vamos dar continuidade então com 2 pontos baixos para cada um dos pontos. Agora eu vou prender ali, arrematando aquele fio lá atrás. E sigo então com os meus aumentos até o final da carreira. 2 pontos baixos em cada um dos pontos, totalizando 12 pontos.
Finalizei então aqui a segunda carreira, vou só marcar aqui, trazer os fios para frente, e vamos então para a terceira carreira, que será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Então, já fiz meu primeiro aumento, agora um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Vamos então para a quarta carreira, que será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um, 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Vamos então para a quinta carreira, que será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 6 será de um aumento e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A sétima carreira será de um aumento e 5 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. As carreiras de número 8 até a número 13 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 42 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e já retorno com elas prontinhas. Finalizei então aqui a carreira de número 13 e ficou neste formato. Vamos então dar uma sequência, vamos iniciar então as nossas diminuições. Vamos pegar a alcinha da frente dos próximos 2 pontos e arrematar com um ponto baixo. Então a carreira de número 14 será uma diminuição e 5 pontos baixos. Já estou aqui no meu terceiro ponto, 4 e 5 pontos baixos. E seguimos com uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Finalizei então aqui a carreira e agora nós vamos dar uma pausa, porque vamos ter que acrescentar aqui os olhinhos do nosso macaquinho. E para isso iremos utilizar aquela região dos olhos que a gente fez no início, para colocar os olhos aqui primeiro. Vamos inserir os olhinhos de segurança de 8 milímetros. Aqui estão eles. Então nós vamos inseri-los naquela abertura que ficou no centro do nosso anel mágico, aqui. Vou inserir aqui meu olhinho, empurrando o máximo que eu conseguir. Estes meus olhinhos aqui, eles não são muito compridos. Eles não têm essa partezinha de trás aqui, grande o suficiente, então talvez eu não consiga colocar a trava depois. Mas se você tem esses olhinhos que são com o pino mais comprido, vai dar certinho. Ó, ficou assim. E aí aqui do outro lado eu também já vou até usar aqui a pinça para facilitar. Eu vou inserir também aqui o outro olhinho, empurrando bem, para ficar bem rente ao olho, deixando o pino o máximo que a gente conseguir lá para trás. E agora a gente vai usar essa parte para inserir também aqui na cabecinha.
Nós vamos colocar então aqui os olhos de segurança entre as carreiras 9 e 10 da cabeça. Nós vamos contar aqui 9 carreiras e entre a carreira 9 e a 10 a gente vai posicionar os olhos. Então eu vou fazer aqui uma abertura para facilitar e depois eu vou até já ajustar aqui, aumentar aqui com a minha pinça, e depois nós vamos contar aqui uma distância de 4 pontos entre os olhinhos. Então vou já deixar aqui marcadinho também. Ó, já está aqui, ó, marcado certinho onde a gente vai posicionar os olhos na cabecinha, e agora é só inserir ali o pino o máximo que você conseguir, para que possa colocar a travinha de segurança por dentro da cabeça. Se não der, eu vou mostrar aqui uma forma de fazer também. Coloquei aqui então já os olhos, ó, e a minha travinha não vai pegar aqui, não vai dar certo ali se eu colocar a trava, ele não vai conseguir travar. Então o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar um isqueiro, tomar bastante cuidado para não queimar a peça, e nem se queimar, né. E com o próprio isqueiro eu queimo aqui a ponta, ó, deixo o fogo até acender ali a pontinha e depois assopro. E com o próprio isqueiro eu vou achatar aqui essa parte, porque ele derrete, ele fica molinho, ó, e agora ele tá travado aqui automaticamente, sem precisar utilizar as travinhas. Vou fazer a mesma coisa com o outro. E eu costumo, mesmo que a trava tenha dado certo, eu sempre faço isso aqui, depois que coloco a trava, para que se for um brinquedo para bebê, não corra nenhum risco de se soltar. Porque tem algumas travas que às vezes acaba se soltando até no colocar o enchimento. Então essa aqui é uma ótima dica, se você não conseguiu colocar a travinha, só fazendo isso aqui já vai adiantar. Só tome muito cuidado, porque é fogo, né, então tem que cuidar para não queimar a peça. E agora é só dar aqui um tempinho de alguns segundos, ele já seca e já fica durinho novamente. Então a gente pode já ajeitar aqui a cabecinha, para poder seguir com as carreiras. Ó, ficou assim, depois a gente vai costurar essa parte. Seguimos então com a carreira de número 15, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira número 16 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 17 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final, totalizando 18 pontos. Vamos dar uma pausa agora para começar a acrescentar o enchimento. Vamos usar então a fibra, eu utilizo aqui a fibra de silicone. Lembrando de sempre já ir moldando a peça conforme for colocando o enchimento.
Nós vamos colocando agora à medida que for fazendo as carreiras, então eu vou completar depois, no final. E temos apenas uma carreira para finalizarmos a cabecinha. E voltamos então, a carreira de número 18 será de uma diminuição e um ponto baixo. Repetindo 6 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já finalizamos então aqui a cabecinha, tirei aqui o meu marcador, e para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo. E aqui vou puxar o meu fio, e eu não preciso agora deixar um fio longo para a costura, porque depois teremos no corpinho. Agora a gente vê o que está necessitando aqui ainda de enchimento e acrescenta até que a peça fique firme. Sempre moldando a peça. E quando ela estiver bem firme, você dá uma apertadinha de leve, se ela estiver firme, já está o suficiente. Agora teremos que costurar essa parte. Então, com a agulha, agora nós vamos fazer a costura de toda essa área aqui dos olhos. Vamos puxar aqui o nosso fio e nós temos que fechar essa aberturinha que ficou aqui no meio primeiro. Então, a gente vai só passar o fio aqui, fechando essa parte aqui entre os olhos. A gente insere a agulha aqui entre os pontos da última carreira ali e vai fechando dessa forma. Agora sim, nós vamos começar aqui com a costura do contorno dos olhos, da área dos olhos. Então, eu insiro a agulha aqui por dentro do ponto e no ponto da cabecinha. Puxo aqui meu fio. E agora nós vamos pegar aqui entre os pontos, ó, de trás para frente, e inserir a agulha. Não passar o fio por cima dos pontos. Seguir para o ponto seguinte dessa forma. E ir costurando sempre no movimento de vai e vem. Agora eu voltei aqui no ponto que eu já tinha inserido a agulha, e agora costuro lá na cabecinha. Passo o fio e volto naquele mesmo ponto. Agora eu pulo para o ponto seguinte. Pego o pontinho lá da cabecinha, puxo o fio e volto no ponto anterior, no mesmo ponto que eu já tinha inserido a agulha. Então, é um ponto para frente e volta para trás. Dessa forma, a costura fica quase que imperceptível. Já estou chegando aqui bem no centro, entre as duas partes aqui dos olhos, e aí a gente já segue direto, ó, pegando o pontinho aqui, dessa parte que eu já estou, e agora, no próximo, eu já pego o da outra parte. Pego o pontinho da outra parte ali, do outro lado, e já sigo com a costura. E agora é só seguir da mesma forma, até o final. Vamos fazer todo o contorno. E assim, ó, sempre cuidando para ficar alinhado, né, tem que passar na mesma carreira aqui que eu passei no outro, para não ficar torto. Chegando aqui em cima, também temos que cuidar aqui o alinhamento, ó, está na mesma carreira aqui, a costura dos pontos. Então a gente segue nesta mesma linha do outro lado. E agora estou aqui chegando no final da minha costura,
E para finalizar, vou fazer aqui esse último pontinho e depois eu vou dar um nozinho. Vou pegar aqui o ponto, passar o meu fio aqui em volta da agulha para dar um nó. E agora é só inserir aqui por dentro da cabecinha e esconder esse fio, certinho. Agora é só dar uma ajeitadinha e vamos fazer essa parte aqui da área da boca. Vamos tecer agora, então, a área do rosto do nosso macaquinho. Com a mesma cor dos olhos, da área dos olhos, nós vamos iniciar, então, com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e seguir, então, para a segunda carreira. Vou colocar já aqui o meu marcador, para marcar o início da carreira. Então, a carreira de número 2 será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Já vou prender ali atrás o meu fio arrematando e seguir então com 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um, 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de números 5 e 6 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. Cheguei então aqui no final da minha sexta carreira e está prontinho. Agora nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo e vamos deixar aqui um fio longo para costurar. Vou só cortar bem o fio. E agora é só puxar aqui. Vou tirar aqui meu marcador. E esta parte aqui então está prontinha. Vamos costurar então na cabecinha. Vamos então posicionar aqui a nossa parte do rostinho do macaco. Dessa forma, eu inicio sempre com o fio lá para baixo e nós vamos costurar nessa posição, chegando aqui até a altura dos olhos. E aqui embaixo, vou virar aqui, nós temos que só já colocar mais alinhado, se você quiser utilizar aí um alfinete, para quem gosta de utilizar alfinetes, eu não costumo usar, já pode colocar. Aqui então a gente vai posicionar, ó, iniciar a nossa costura a partir aqui da segunda carreira, de baixo para cima da cabeça, né. Então, aqui eu vou passar o meu fio e iniciar aqui a minha costura, sempre cuidando para que os 2 lados aqui, abaixo dos olhos, fiquem alinhados. E agora a gente não vai fazer da forma que a gente fez antes, a gente vai passar o fio por cima, porque a gente quer outro efeito aqui na costura. Eu não quero que fique da forma que ficou os olhos, porque senão fica feio. Então aqui a gente passa a agulha por cima. Porque como ele vai ter enchimento,
Quando a gente colocar o enchimento, esses pontos aqui que a gente está fazendo a costura nem vão aparecer. Ficarão como uma costura invisível também. Então, só posicionar certinho e seguir aqui com a costura, passando a agulha na cabecinha, passando o fio por cima aqui e pegando o pontinho dessa parte mais clara. E aí é só seguir costurando. Quando chegar aqui na lateral, cuidar para que os 2 lados fiquem alinhados, na mesma posição, para não ficar torto. Então aqui, esta vai ser a minha posição. E aí é só seguir costurando. Cheguei então aqui na minha região da área dos olhos, vou passar aqui o meu fio pegando ali por baixo dessa parte, e agora eu sigo costurando aqui em cima, pegando entre os pontos. Vamos chegar aqui com a costura até essa altura aqui, ó, de uma carreira abaixo dos olhinhos. E aí a gente sobe um pouquinho para que fique entre os olhos. Vamos subir só bem no meinho, na parte de cima. Essa parte aqui, como já tem uma costura, né, ela fica um pouquinho mais difícil de pegar os pontos. E aí, quando chegar na mesma posição que a gente fez a costura do outro lado, a gente começa a descer. Ó, este aqui é o formato. Agora é só começar a descer a costura aqui nesta carreira debaixo dos olhos e seguir contornando aqui com a costura. Cuidar o alinhamento para ficar igual ao outro lado. Agora que a gente tem uma abertura já pequena, a gente pode acrescentar aqui o enchimento. Vamos encher então aqui essa parte. Prontinho, já tem aqui o enchimento o suficiente. Então agora a gente segue com a costura até chegar lá onde a gente iniciou. Cheguei então aqui no final, aí eu vou só pegar aqui um pontinho, o último ponto, e aí agora é só dar um nó aqui no fio, passando o fio por cima da agulha, e vamos esconder então esse fio passando por dentro da cabecinha. E aí é só cortar. Já finalizei ali a costura, já cortei o meu fio e agora é só moldar aqui direitinho para que ele fique bem ajeitadinho. E agora vamos utilizar um fio mais fino, porque só está faltando o bordado aqui do focinho e da boca para a gente finalizar então o rostinho do macaquinho. Vamos posicionar aqui, ver onde a gente quer que fique o focinho, então eu vou inserir aqui a minha agulha saindo já direto lá no local. Então eu estou saindo aqui com a agulha entre a quarta e a quinta carreira. E agora eu vou colocar um pontinho para o lado da direita, na carreira de baixo, para fazer aqui o formato da narina. Então aqui eu vou
inserir a minha agulha novamente saindo no mesmo local. Vou passar mais uma vez esse fio só para ficar um pouquinho mais grossinho ali o bordado. Agora a gente sai na mesma carreira, entre a quarta e a quinta carreira, para o outro lado, acho que tem que voltar aqui um pontinho, cuidando do alinhamento. Aqui eu acho que está bom. E vou puxar aqui o meu fio, voltando agora com ele para o meu lado esquerdo, um pontinho para o lado na carreira de baixo, e passando a agulha novamente, saindo no mesmo local. Agora eu vou puxar aqui o fio e inserir a agulha no mesmo local embaixo, e já saindo direto na boquinha, que também terá início aqui entre a quarta e a quinta carreira. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, que esse aqui ficou meio escondido o fio, para que os dois lados fiquem iguais. Então eu saí aqui com o fio entre a quarta e a quinta carreira também, uns 4 pontinhos abaixo ali da narina, e agora eu faço aqui o formato da boquinha. Aí você vê aí como fica melhor para você. Gosto desse formato assim de um sorrisão. Aí é só cuidar para ficar alinhado, né, ficar no mesmo tamanho para os dois lados. Colocando o fio assim já dá para dar uma olhadinha e ver como vai ficar. E aí depois de certa a posição, a gente insere a agulha. E no meu caso aqui eu vou passar novamente o fio saindo no mesmo local onde eu iniciei ali a boquinha. Vou passar novamente o fio só para ficar um pouquinho mais grossinha aqui a minha boca, porque meu fio é bem fininho. Só para destacar um pouquinho mais. Então eu passo novamente aqui o fio, insiro a agulha aqui no mesmo local, saindo agora abaixo na boquinha, passando aqui a agulha por cima dos fios ali da boca. Vamos ajeitar, né, para ficar bem bonitinho. E agora a gente vai ter que dar um pontinho aqui em cima para prender aqui o fio. Antes só vou ajeitar aqui. E agora no mesmo local que eu saí aqui com a agulha, eu insiro a minha agulha e vou dar mais uns pontinhos aqui na lateral da boquinha, para que ela não se mexa, né, não saia esse fio do lugar. Conforme a gente vai manuseando, é capaz de sair aqui do local o nosso bordado, então é bom dar sempre uns pontinhos a mais. E depois que fez os pontinhos ali que prendeu bem, aí é só sair com a agulha no mesmo local onde a gente inseriu a agulha lá no início, para poder dar um nó ali naquele fio. Vou dar uma ajeitadinha aqui no enchimento. Está certinho. Agora é só dar um nó no fio, esconder e cortar. Vamos então agora para as orelhas. Eu vou fazer somente uma com vocês, então é melhor que você anote aí o tempo do vídeo para poder voltar aqui depois. Vamos dar início então com o anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e seguir para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Antes eu vou colocar aqui meu fio marcador. E vamos então agora fazer 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Fiz aqui meu primeiro aumento, já vou prendendo ali atrás o fio para deixar arrematado. E agora é importante que arremate e fique bem arrematado para não aparecer esse fio por trás, porque a orelhinha vai ser só essa parte, então na parte de trás tem que ficar bem bonitinho. E é só seguir então fazendo os aumentos até o final da carreira. Agora eu já posso soltar aquele fio lá atrás,
porque já está bem escondidinho ali nos pontos. E não corre o risco de se soltar. Então vamos fazer aqui os últimos aumentos, até finalizar a carreira. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Um aumento, um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada um dos pontos, totalizando 18 pontos. Eu vou fazendo aqui essa carreira e retorno com ela pronta. E agora, para finalizar, nós vamos fazer um ponto baixíssimo e deixar aqui um fio longo para a costura. Vou tirar aqui no marcador. E agora nós vamos cortar esse fio aqui. Então, nós temos já a primeira orelhinha prontinha. Vamos puxar aqui o fio. Esse fio atrás, ó, ficou bem arrematado, eu já posso cortar bem rente. Por isso que eu falei que tinha que ficar bem bonitinho atrás. Vamos cortar então ele. E está prontinho. Agora é só voltar aqui o vídeo no início dessa parte da aula e fazer outra igual. Já estou aqui com as duas orelhinhas prontas e vamos para a costura. Vamos então agora costurar as nossas orelhinhas no macaquinho, na cabecinha. Vamos posicionar dessa forma, na lateral da cabeça, iniciando na carreira logo acima aqui dos olhos. E a gente posiciona então a orelhinha e inicia a nossa costura. Cuidando aqui, ó, você pode contar quantos pontos aqui de distância para depois fazer igual do outro lado. Então aqui eu vou deixar essa distância aqui e já iniciar com a costura. E a costura é bem simples, é só passar o fio na cabecinha e pegar aqui os pontos da última carreira, da orelhinha, e passar o fio. E seguir em linha reta para baixo aqui na lateral do rostinho. Vamos pegar aqui quantos pontos forem necessários para que a orelhinha fique certinha. Ó, eu pego aqui entre o ponto da última carreira e depois no pontinho da cabeça. Já está quase pronta. Vou ter que dar mais ainda um pontinho para que ela fique assim, ó. Então vamos mais para baixo um pouquinho. Aqui ela já fica um pouco firme, então já está bom. E aí eu passo mais uma vez aqui o fio. E agora eu vou dar um nozinho. Vou passar o fio aqui na cabecinha, passar o fio por cima aqui da minha agulha, dar um nó. E para que ela não fique essa orelha indo para frente, assim do jeito que tá, ela tá indo assim, ó, ficando dessa forma para frente, eu vou então inserir a minha agulha aqui neste mesmo pontinho que eu fiz ali o nó, saindo atrás aqui da orelha. E aí eu pego aqui na carreira de cima, eu pego só a parte de trás dos pontinhos para que não atravesse para o outro lado. Pego só ali os pontinhos e passo o meu fio. E vou novamente aqui
cabecinha, passo o fio e mais uma vez na orelhinha, aqui atrás, no mesmo local, só que para o lado, pego mais uns pontinhos aqui sem atravessar a agulha para o outro lado e puxo. Agora ela já está firme, ó, ela não vai mais ir para frente. Então aqui foi naquela carreira ali, eu passei o fio e agora sim eu dou um nó. E aí eu passo o fio por dentro da cabecinha. E está prontinho, agora é só cortar o fio. E ficou assim, ó, bem certinha. Uma costura também que não aparece. E agora é só pegar a outra orelhinha e alinhar conforme essa e fazer o mesmo tipo de costura. Já estou aqui com as 2 orelhas prontinhas. Ficou bem bonitinha a nossa cabecinha, né? Vamos seguir então para a produção do corpo do nosso macaquinho e vamos iniciar da mesma forma, com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Fechamos então o nosso anel e seguimos para a segunda carreira. Antes, vou colocar aqui o marcador. E agora sim, vamos seguir para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Eu vou fazendo aqui e retorno com essa carreira pronta. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Já fiz um aumento, agora 1, 2 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 6 e 7 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e retorno com elas prontas. Carreira de número 8 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 9 até a número 12 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e retorno com elas prontas. Carreira de número 13 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos.
Carreira de número 14 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos. Eu vou fazendo aqui e retorno com essa carreira pronta. Vamos dar uma pausa então para colocarmos enchimento. Vamos iniciar agora com enchimento e depois de finalizarmos, vamos colocar o restante. É só porque agora está mais aberto e facilita a colocação. A 15ª carreira será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 16 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos. Eu vou fazendo aqui essa carreira e retorno com ela pronta. Chegamos então aqui no final da carreira número 16, que foi a última. E agora vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E está pronto então aqui o corpinho do nosso macaquinho. Vamos deixar um fio longo para a costura. Vou puxar aqui meu fio e agora a gente tem que preencher aqui o restante com o enchimento. Então vamos colocar o enchimento aqui moldando a peça até que ela fique bem firme. E aqui está então o corpinho já com o enchimento certinho. Vamos aproveitar então para já fazer a costura aqui do corpinho na cabecinha. Vamos posicionar aqui com os fios para a parte de trás aqui. A gente vai iniciar a nossa costura aqui no primeiro pontinho da cabecinha lá atrás. E aí a gente passa o fio no ponto da cabecinha e depois no ponto da última carreira aqui do corpinho. Esse fio aqui de sobra a gente deixa lá para trás, depois a gente insere dentro da cabecinha. E agora é só seguir costurando de forma bem simples, pegando os pontos de ambas as partes, da cabeça e do corpinho, dessa forma. Eu gosto de puxar o fio lá atrás para ficar bem fechadinho ali, aquele ponto baixíssimo. Cuidar para não puxar o enchimento quando a gente vai fazer a costura, ainda mais em peças assim escuras, fica aparecendo muito, então tem que sempre ir ajeitando ali o enchimento. E segue então com a costura. Agora sim eu pego esse fio aqui da sobra e vou inserir ele lá dentro do corpinho ou da cabecinha, tanto faz. Vamos jogar ele lá para dentro para esconder. E segue costurando. Antes de finalizar aqui a costura, vamos acrescentar mais um pouco de enchimento, para que a cabecinha e o corpinho não fique frouxo, né, não fique molinho, caindo a cabecinha para o lado, então a gente coloca bastante enchimento aqui para completar. E agora sim, estou finalizando aqui a costura, e aí é só dar aquele nozinho final, né, e então esconder esse fio. Já dei ali o meu nó, agora eu vou passar aqui a minha agulha por dentro. E para garantir eu gosto sempre de dar mais um nozinho aqui. E só então eu escondo o fio. E agora sim, é só cortar.
Está prontinho então, já temos o corpo e a cabecinha prontos. Agora estão faltando só os bracinhos, as perninhas e o rabo. Ficou bem feitinho. Vamos dar início então ao nosso bracinho. Eu vou fazer apenas um com vocês, então pode anotar já aqui o tempo do vídeo para voltar aqui e fazer o outro depois. Iniciando então com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel e seguir para a próxima carreira. Vou colocar então aqui o fio marcador. E a carreira de número 2 será de um aumento em cada um dos pontos. Então serão 2 pontos baixos para cada ponto, totalizando 12 pontos. Eu vou fazendo aqui essa carreira e retorno com ela pronta. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos. Eu vou fazendo aqui essa carreira e retorno com ela prontinha. Agora temos que ficar atentos porque temos uns pontos diferentes aqui. Então nós vamos seguir com a quinta carreira, fazendo 2 pontos baixos. Já fiz o primeiro e aqui é o segundo. E agora nós vamos fazer um ponto bolha com 5 pontos altos dentro. Vamos laçar o fio, a gente insere no próximo ponto a agulha, laça o fio lá atrás trazendo para frente. Agora laça novamente e arremata 2 das alcinhas do ponto, ficando uma alcinha. Laça novamente, insere a agulha no mesmo ponto, laça o fio trazendo para frente, laça lá atrás e arremata 2 das alcinhas. Vamos para o terceiro ponto alto então. Laçamos o fio, insere a agulha, laçando o fio lá atrás, trazendo para frente, laça o fio, arremata 2 alcinhas do ponto. Este foi o terceiro. Vamos para o quarto ponto então. Laçamos o fio, insere a agulha no mesmo ponto, laça o fio lá atrás, trazendo para frente, laça o fio novamente e arremata 2 alcinhas. E agora o último ponto, vamos laçar o fio novamente. Temos 4 pontos na agulha, 4 pontos altos. E agora vamos laçar o fio lá atrás, inserindo a agulha, laçando o fio e trazendo para frente. Agora laçamos o fio e arrematamos 2 das alcinhas. Agora nós temos aqui, dentro desse ponto, 5 pontos altos, só que eles não foram finalizados. E nós vamos finalizar todos juntos agora. Vamos laçar o nosso fio atrás e arrematar todos os pontos juntos. Então este foi o nosso ponto bolha. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai empurrar ele aqui para frente. Esse vai ser o dedinho do nosso macaquinho. Ficou assim, ó. Ele vai ficar cheinho, fazendo o formato do dedinho. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos inserir a agulha no próximo pontinho, fazendo um ponto baixo. Nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição, repetido 5 vezes. Já fiz então aqui o meu primeiro ponto baixo, e agora eu vou pegar aqui as alcinhas da frente dos 2 próximos pontos e arrematar com ponto baixo, fazendo uma diminuição. Então esse foi o meu primeiro. Agora vamos para um ponto baixo e uma diminuição. Essa foi a minha segunda repetição.
Novamente, um ponto baixo e uma diminuição. E segue assim até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Mais uma vez, um ponto baixo e uma diminuição. Finalizamos então essa carreira com 13 pontos. Vamos para a carreira de número 6 e vamos iniciar com uma diminuição. Pega as alcinhas da frente dos dois próximos pontos e arremata com ponto baixo. E no próximo pontinho, um ponto baixo. E agora nós vamos fazer uma sequência diferente, de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Então aqui vamos fazer a primeira, uma diminuição e conta. Um ponto baixo, 2 e 3 pontos baixos. Agora, a segunda repetição que nós temos que fazer, uma diminuição e 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Finalizamos então essa carreira com 10 pontos. Agora, as carreiras de número 7 até a de número 17 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos para cada carreira. Eu vou fazendo aqui essas 11 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui então a carreira de número 17 e agora está faltando colocar o enchimento. Nós vamos colocar o enchimento somente no bracinho. A mãozinha a gente não coloca. Então aqui eu vou colocar o enchimento já segurando a mãozinha fechada aqui, ó, apertando ela para que não entre o enchimento lá. Então a gente vai inserindo aqui o enchimento até que fique certinho o bracinho, sem colocar na mãozinha. Prontinho, tem que ficar dessa forma. Agora, nós vamos fazer o quê? Fechar com o ponto baixo. O problema é que eu tô com um pontinho aqui a mais, então eu vou desmanchar esse ponto para que fique nessa posição o bracinho. Então agora sim eu consigo pegar aqui os pontos da frente e os pontos de trás e arrematar com pontos baixos. Vamos fazer aqui 5 pontos baixos para fechar o nosso bracinho. O último pontinho a gente sempre pega aqui um ponto sozinho, porque o primeiro a gente nunca consegue pegar 2 juntos. Então agora é só deixar aqui um fio longo para costura depois. Então aqui está pronto o bracinho, agora é só voltar aqui ao início dessa parte da aula e fazer outro. Já estou aqui com os 2 bracinhos prontos, ficaram bem bonitinhos, vamos só reservá-los então para o final. Vamos para a produção das perninhas, eu vou fazer também somente uma aqui com vocês, então marque aqui o tempo do vídeo para voltar aqui na aula e fazer novamente depois. Vamos iniciar também com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. A segunda carreira será somente de aumentos. Um aumento para cada um dos pontos. Então serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, totalizando 12 pontos.
Eu vou fazendo aqui essa carreira e retorno com ela pronta. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo por toda a carreira. Então, aqui um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 4 e 5 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. Carreira de número 6 será um pouquinho diferente. Vamos fazer o formato então aqui do pezinho. Então, no próximo ponto, aqui no primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo e depois uma sequência de 4 diminuições. Vamos pegar somente as alcinhas da frente dos pontos e arrematar com um ponto baixo. Essa foi a primeira diminuição. Agora, a segunda diminuição, a minha terceira diminuição e, por último, a quarta diminuição. Fizemos então 4 diminuições, que já deu aqui um formato do pezinho. E seguimos agora com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o último 9 pontos baixos. Certinho. Ó, já temos o formato aqui então do nosso pezinho. Vamos para a carreira de número 7, que será de um ponto baixo no primeiro ponto. Aqui um ponto baixo. Agora nós vamos fazer duas diminuições. Aqui é a minha primeira diminuição. Mais uma vez, a minha segunda diminuição. E seguimos novamente com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Finalizamos então com 12 pontos. As carreiras de número 8 até a número 15 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 8 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então aqui a carreira de número 15 e agora nós temos que colocar enchimento. Colocando aqui primeiro no pezinho, já moldando ele, fazendo o formato certinho, e depois em seguida na perninha. Então aqui a gente empurra até lá embaixo, no pezinho, e faz aqui, vai moldando e vai fazendo aqui o formato dele. Depois que o pezinho está bem certinho, aí a gente coloca também na perninha. Ó, já está aqui bem certinho o formato do pezinho. E agora é só acrescentar aqui na perninha. Prontinho, ficou assim o formato. E agora vamos continuar então com a carreira de número 16, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Na verdade, são 2 repetições. Então aqui eu vou fazer uma diminuição e 4 pontos baixos. 1,
2, 3 e 4 pontos baixos. Novamente, uma diminuição e 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Certinho. Finalizamos então a carreira com 10 pontos. Vamos tirar aqui o marcador. E agora a gente finaliza aqui o enchimento. Coloca o que estiver faltando. Não precisa encher muito até a ponta, porque senão fica muito, a perninha não dobra direitinho depois. Então a gente deixa só a pontinha sem colocar. E agora nós vamos fechar então a perninha também com pontos baixos. Só que aqui nós vamos ter que fazer um pontinho a mais para poder dar certo. Se você aí não precisar, não tem problema. Ó, agora sim eu consigo pegar os pontos da frente e os de trás juntos e arrematar com ponto baixo. Vamos fazer então 5 pontos baixos aqui no total. Agora o meu último ponto baixo. E aí a gente deixa um fio longo também para a costura. Ficou assim o formato da minha perninha. Vamos só cortar aqui o fio. E está prontinha a nossa perninha. Agora é só voltar aqui no início dessa parte da aula e fazer outra igual. Já estou aqui com as duas perninhas prontinhas. E para finalizar todo o macaquinho, está faltando apenas o rabo. Vamos fazer então o rabinho. E aqui nós vamos fazer um anel mágico, só que agora dentro desse anel nós vamos colocar apenas 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vamos fechar então aqui o nosso anel. E agora tem que puxar bem aqui, porque fica um pouquinho difícil de conseguir pegar os pontos, por serem poucos, né, os pontos no anel, dificulta um pouquinho. Vou colocar aqui o marcador. Nem precisaria colocar, eu tô colocando só para vocês verem aqui o início da carreira. Aqui, então, vamos inserir no próximo ponto a agulha e iniciar aqui os pontos baixos. E vamos pegando, então, cada um dos 4 pontos, fazendo pontos baixos. E já ajeitando aqui para que ele não vire do avesso. Já fiz 2 pontos, né? Vamos seguir, então, com o próximo pontinho. Se ficar muito difícil para vocês, pode colocar 5 pontos, é só para não ficar muito grosso aqui o rapinho, para não ficar desproporcional ao corpinho. E aqui o último pontinho. E agora é só seguir as carreiras até a carreira de número 11, de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 4 pontos para cada uma dessas carreiras. Já estou aqui com o rabinho prontinho, ficou assim, nesse formato. E agora vamos finalizar aqui com ponto baixíssimo. Até o ponto de finalização fica um pouquinho difícil, fica meio apertado. Certinho, agora é só deixar aqui um fio longo também para a costura. E aqui está pronto então o nosso rabinho. Já estamos então aqui com todas as partes prontinhas, então agora faltam somente as costuras. Vamos montar o nosso macaquinho? Já temos meio caminho andado, porque já está essa parte do corpinho e da cabecinha prontinha. Então agora vamos iniciar com a costura do bracinho. Vamos puxar bem o fio aqui.
posicionar o dedo para frente, né, cuidar para não colocar para trás e ficar errado. Aqui a gente posiciona na segunda carreira aqui do corpinho e vamos alinhar a costura com a nossa orelhinha ali em cima. Então, eu já insiro a minha agulha aqui onde eu quero que fique, no corpinho, e aí é só fazendo a costura de forma bem simples e em linha reta. Já fiz ali o meu primeiro pontinho, e agora é só ir passando aqui a agulha nos pontos da última carreira do bracinho e entre os pontos do corpinho. Ó, dessa forma. Talvez precise passar no mesmo ponto, como agora eu tô passando no mesmo ponto para ele não ficar muito para trás e dar certinho aqui o alinhamento da orelhinha. Pode acontecer e não tem problema nenhum. Eu vi que ia ficar muito para trás, então eu já fiz um ponto junto com o outro. E agora eu sigo aqui passando a minha agulha, alinhando sempre o bracinho com o corpinho. Mais uma vez eu vou passar junto aqui, ó, no mesmo pontinho que eu já tinha passado. Isso porque aqui nessa parte aqui, que seria o pescocinho dele, né, tem poucos pontos e se a gente for fazendo um ponto para cada ponto do bracinho, vai acabar usando quase todos os pontos do corpinho, e aí vai ficar muito para trás ou muito para frente. Por isso que eu passo alguns pontos mais de uma vez no corpinho. E depois que a gente finaliza ali a costura do bracinho, vê que tá tudo certinho, aí é só dar o nosso nozinho. Eu pego aqui esse ponto aqui, bem na lateralzinha, ó, e passo o fio aqui por cima da agulha, já dando o nó. Agora é só passar o fio por dentro, dar mais um nozinho, para que não desloque lá o bracinho, nem não tenha esse risco. E agora sim é só esconder o fio e cortar. Só ajeitar aqui. E aqui já temos aqui um dos bracinhos prontinho, ficou bem certinho, está alinhado, ó. Ficou bem centralizado aqui a orelhinha do bracinho. E agora é só fazer a mesma coisa para o outro lado. Posicionar da mesma forma aqui o bracinho, cuidando o dedinho aqui para frente e fazer o mesmo. Vamos então agora para a costura da perninha. Vamos posicionar ela aqui como a gente quer que fique. Eu ajeito de forma que ela fique alinhada a costura com o bracinho também. Cuidando aqui embaixo, ó, eu alinho aqui nessa lateral com a costura do bracinho. E aqui eu posiciono de forma que não fique reto, que ele, ó, não assim. Eu coloco assim que fique meio na diagonal, porque a posição dele sentadinho fica melhor. Aqui eu vou inserir a agulha entre a primeira e a segunda carreira, depois do anel mágico, para iniciar então a costura. E aí é só seguir pegando os pontos da perninha e do corpinho e seguir costurando. Finalizando então aqui a costura, quando chegar no último pontinho, a gente vai dar aquele nozinho. Ó, verificar aqui a posição, se está certinha.
E agora a gente já pode finalizar a costura. Vou passar aqui o fio por cima. E agora é só fazer a mesma coisa, esconder o fio. Está certinho aqui a minha perninha. E agora é só esconder o fio aqui dentro, dar mais um nozinho, né, no de costura, e está prontinho. Agora é só fazer a mesma coisa com a outra perninha, né. Essa aqui já está certinha na posição, a gente posiciona a outra da mesma forma, cuidando do alinhamento aqui do bracinho, para que ele fique sentadinho assim dessa forma. Então é só fazer a costura agora da mesma forma. Costurei aqui a segunda perninha e agora está faltando somente o rabinho. Uma costura bem simples também. Eu gosto de sentar ele assim só para ver a posição certinha e cuidar aqui o alinhamento para que fique centralizado no corpinho, né. Mas é uma forma bem simples de costurar também, só passar o fio no corpinho e nos últimos pontinhos aqui do rabinho, contornando todos os pontos. E aqui está o nosso macaquinho prontinho, com uma fofura, não é mesmo? Este foi o primeiro amigurumi da nossa coleção Safari. Teremos outras fofuras por aqui. Mas me conta como você irá utilizar o nosso macaquinho? Conta aqui nos comentários. Espero que tenham gostado dessa aula. Muito obrigada por assistir e até a próxima.